Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós tivemos um primeiro contato com a formação da civilização grega e suas características comuns, incluindo a autonomia de cada cidade-estado. Hoje, conheceremos com exemplos concretos da autonomia das polis gregas. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3 na página 137. Prontos? Bom, vamos estudar nas próximas aulas duas das muitas polis gregas, Esparta e Atenas, né? Estas eram cidades muito importantes no mundo grego. Elas tinham grandes rivalidades, porque eram muito diferentes entre si. Mas, algumas vezes, elas fizeram alianças militares para defender a Grécia de invasores. As diferenças e as semelhanças entre elas nos permitem verificar como cada cidade-estado tinha uma forma de organização própria, né? Embora partilhassem, né, alguns valores e hábitos comuns da cultura grega. Ok? Bom, Esparta, né, a terra de soldados. Vamos entender o seguinte: a cidade-estado de Esparta, ela foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, ok? Na região da Grécia chamada Lacônia. Então observe um mapinha aqui ao lado, né? Esparta fica aqui na região do Peloponeso, ok? Os indo-europeus que dominaram essa região eram os dórios, né, que já eram bastante ligados à guerra, né, eram povos então guerreiros, ok? Bom, então nessa região do Peloponeso, também conhecida como Lacônia. Detalhe, por essa razão, alguns textos chamam os espartanos, né, de lacônios ou lacônicos. Então é comum ver essa referência aos espartanos. Qual que era a principal atividade econômica dos espartanos? Era a agricultura, ok? Essa imagem aqui ao lado, né, nós temos o rei Leônidas, né, que governou os espartanos durante parte do século V a.C., ok? Um rei bastante importante para os espartanos. Bom, o grupo indo-europeu que chegou na região do Peloponeso foram os dórios. Lá, eles encontraram bastante resistência da população local e tiveram de lutar bastante para conquistar o território. Esse fato acabou resultando na organização social de Esparta, dando origem assim a diferentes grupos sociais. Agora nós vamos conhecer melhor esses grupos, ok? Aqui acima, né, num degrau acima, nós temos os esparcíatas, que eram descendentes dos dórios conquistadores. Eles possuíam as melhores terras, né, e comandavam a cidade. Já abaixo temos os periecos, né? Quem eram periecos? Eram descendentes dos grupos, né, que se renderam aos dórios sem muita resistência, então acabaram aceitando a dominação. Como que era a situação deles? Eles eram livres e podiam se dedicar à agricultura e ao comércio. E por último, no último degrau, nós temos os ilotas, que eram os descendentes das populações locais que resistiram à invasão e lutaram contra os dórios. Ok? Então, como eles não aceitaram, entraram em guerra, foram vencidos e dominados. Como servos, eles cultivavam as terras e realizavam outros serviços necessários à cidade. Ok? Então, essa é a organização social de Esparta. Ok? Era uma cidade, então, hierarquizada, existia uma hierarquia, ok? Diferentes grupos sociais.
E como era a educação em Esparta? Né? Vocês vão perceber então que era uma educação para a luta. O processo de conquista dos dórios criou uma cultura específica na região, transformando Esparta em uma cidade fortemente militarizada. Os cidadãos espartanos, os esparcíatas, como vimos no slide anterior, eles passaram a ser educados para se tornarem guerreiros permanentes, visando controlar os ilotas e defender-se de ataques externos. Logo que nasciam, os filhos dos esparcíatas eram avaliados pelos gerontes, que eram os mais velhos. Se a criança tivesse alguma deficiência física ou fosse considerada muito frágil, um bebê que era muito magrinho, a criança era sacrificada, pois não seria um bom soldado. Isso no caso dos meninos. No caso das mulheres, não seria considerado uma boa reprodutora, ok? Então, para os homens era importante ao longo da vida se tornar um bom soldado e para as mulheres se tornar uma boa mãe, ok? As meninas eram educadas em casa. Elas aprendiam a ler, escrever, cantar e dançar. Mas também faziam muitos exercícios físicos, tá? Para que se tornassem fortes e gerassem filhos perfeitos. Já os meninos, eles viviam com os pais, com a família, só até os 7 anos. Entre os 7 anos e os 30 anos de idade, eles eram educados pelo Estado espartano. A sua preparação incluía o manejo de armas e todo tipo de exercício físico, muito deles feitos sob frio, intensos castigos e fome, ok? Além disso, os futuros soldados aprendiam a cantar, dançar, ler e escrever. Eles eram treinados para falar pouco, de modo a não revelar segredos militares aos inimigos. Por isso, as pessoas de fala breve e concisa, nos dias de hoje, são chamadas de pessoas lacônicas, em referência aos espartanos, dessa região da Lacônia. A educação espartana, pessoal, valorizava o preparo físico, a força e a coragem, ok? Por exemplo, um esparcíata precisava se tornar um bom guerreiro. E esse longo processo de formação militar dos homens durava dos 7 aos 30 anos. Nessa ilustração que vocês podem ver ao lado, temos uma preparação, aulas de preparação de jovens espartanos. Preparações para a guerra, ok? Guerras médicas. O que seria isso, pessoal? Por que guerras médicas? Um dos episódios mais relembrados pelos espartanos como símbolo de seu espírito guerreiro ficou conhecido como os 300 de Esparta, que aconteceu durante as guerras médicas. Nele, nesse evento, nessa guerra, 300 guerreiros espartanos, auxiliados por outros gregos, detiveram milhares de persas, atrasando então os persas em sua invasão à Grécia e dando muito mais tempo a outras cidades-estado para que se organizassem, organizassem uma resistência. O episódio dos 300 de Esparta, ocorrido em meio à Batalha de Termópilas, tornou-se uma famosa história em quadrinhos e um filme cheio de recursos de computação gráfica, que leva esse nome, 300. Recomendo que vocês assistam. Como todo filme, ele é uma livre interpretação dos relatos históricos, com a escolha de determinadas passagens, determinados momentos, e uma clara simpatia pelos espartanos. Então, mostra o lado da história para os espartanos, ok? Então, ali os inimigos eram os persas, ok? O interessante também é destacar que outros grupos que participaram dessas batalhas, principalmente da Batalha de Termópilas, quase não foi considerado no filme, ok? Voltando a falar das guerras médicas, elas ocorreram no século V a.C., e foram duas guerras que opuseram gregos e persas, como eu já havia mencionado. Por que recebe esse nome? Bom, pessoal, os persas
também eram conhecidos naquele período como medos, né? Então a guerra contra os medos eram guerras médicas, né? Eles ficavam na região da Média, atual Irã, ok? Gregos e persas disputavam colônias gregas na Ásia Menor, esse é um dos motivos, mas também existiam motivos comerciais. Então existia uma disputa pelo domínio sobre o comércio no Oriente. Então eles lutaram pelas colônias e pelo comércio, ok? Ao fundo eu trago para vocês uma cena do filme 300, que foi produzido no ano de 2006, que representa a batalha de espartanos contra os persas, por volta, como já havia mencionado também, do século V a.C. Agora vamos entender um pouco sobre a política para os espartanos. Observe esse título, política, mais que um, menos que muitos, né? Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, ao completar 30 anos, os espartanos do sexo masculino se tornavam cidadãos. Então, a partir dos 30 anos, eles eram considerados cidadãos. Eles podiam voltar para casa, né, do treinamento e eram obrigados a se casar e ter filhos para criar novos soldados para Esparta. Eles eram considerados cidadãos, né, mais disciplinados e com a cara fechada, né, em toda a Grécia, sisudos em toda a Grécia. Até os 60 anos, eles ainda podiam ser convocados para combater pela cidade. Esparta era uma cidade, vale destacar, era uma cidade oligárquica. O que é uma oligarquia, pessoal?